Deus é bom o tempo todo. O Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos dá o céu. O Senhor nos dá a eternidade. Pode ser que hoje eu e você estejamos baleados. Pode ser que hoje não seja o melhor dos dias. Mas haverá um dia onde nós estaremos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, amados. Haverá um dia onde nós teremos a convicção de que vai ser para sempre, maior do que a que nós temos hoje. Muitas das vezes os problemas, as dificuldades nos fazem questionar, nos faz pensar, colocar a nossa fé em prova. Mas eu estou aqui para te lembrar nessa noite que Deus é contigo. Eu estou aqui para te lembrar nessa noite que há uma promessa. Eu estou aqui para te lembrar nessa noite que Ele te ama. Tem alguém aí? Amém. Glória a Deus. Essa noite é uma noite onde eu entendo que há algo muito especial da parte do Senhor para as nossas vidas. Primeiro porque Ele é vivo, Ele é real, Ele está aqui. A palavra de Deus diz, obrigado. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está presente. Ele habita na congregação, Ele habita em meio aos louvores, Ele habita no nosso meio, Ele habita e Ele toca, e Ele transforma, e Ele renova, e Ele restaura, e Ele traz entendimento, e Ele traz mudança de vida, e Ele traz vigor, e Ele preenche onde está vazio. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que nós não conseguimos medir, não conseguimos alcançar, não conseguimos compreender. Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra. E nós estamos aqui na presença dEle. Nós estamos aqui perante a palavra dEle. Nós estamos aqui em meio aos irmãos, na esperança e na expectativa e na certeza de que por Sua palavra não voltar vazia, Ele vai nos transformar nessa noite aqui. Toda vez que eu e você nos achegamos na presença de Deus, devemos nos achegar com expectativa, porque Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa forma de pensar, Ele aprofunda os nossos passos. Se você é crente velho como eu, você sabe quantas as vezes você não se depara com um texto tão popular, bíblico, tão conhecido. Você poderia recitá-lo de trás para frente, de frente para trás, e ainda assim quando você passa por ele, você não simplesmente passa por ele, você é tocado, você é transformado, você é vivo. Poxa, obrigado. Olha aqui, 2 agora, obrigado. O Senhor, Ele faz isso, sabe por quê? Porque há um Espírito que habita em você, e não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo. Ele decidiu fazer em mim e em você habitação. Ele decidiu estar em nós. E quando Ele habita em mim e em você, sabe o que acontece? Tudo aquilo que nós somos se torna dEle. E Ele transforma, Ele muda, Ele restaura, Ele renova. E Ele faz da forma dEle, no modo dEle, do jeito dEle. Então eu quero dizer a você mais uma vez nessa noite, que ainda que as batalhas estejam densas lá fora, ainda que as coisas nunca tenham ficado tão confusas como elas estão, tão corridas como elas estão, há um Deus que cuida de mim e de você. E Ele não nos deixa perecer. Ele não nos deixa cair em meio ao campo de batalha e morrer nele. Porque nós temos muito mais do que um fuzil. Nós temos muito mais do que uma roupa antibalas. Nós temos muito mais do que um capacete. Nós temos muito mais do que só um cantil de água. Nós temos o próprio Deus em nós. E Ele faz forte o cansado. Ele revigora as nossas forças. Ele cuida do nosso coração.
E Ele sabe que muitas das vezes a nossa preocupação, que é não só nossa, mas ela envolve a nossa casa, ela envolve as nossas esposas, ela envolve os nossos filhos, ela envolve os nossos netos, ela envolve os nossos familiares, é genuína. Ele sabe que quando nós estamos tentando fazer o nosso melhor, ainda que o nosso melhor deixe a desejar, Ele se agrada e Ele nos ajuda. Ele aplana o caminho, Ele vai à frente. E eu quero falar nessa noite a respeito de um momento de batalha. De um momento onde o exército de Israel paralisou. Um momento onde eles não sabiam literalmente o que fazer. Esse texto que eu quero compartilhar contigo está lá em 1 Samuel capítulo 17. Se você está com a palavra de Deus, com o telefone, abra a tua Bíblia, ligue tua Bíblia, acenda a tua Bíblia, decorda na tua Bíblia. Enquanto você procura, bem lembrado, obrigado pastor Edu. Quantos aqui vão ficar conosco para a pizza depois da reunião? Eu gostaria de pedir para que você levante a mão, para que o Fábio possa contar e aí já pedir essas pizzas. Se você está com muita fome, por favor, não levante as duas mãos, só uma, para a gente contar só uma pessoa. Mais uma aqui, ó. Deu boa? Amém. Pode abaixar a tua mão. Obrigado, querido. Esse texto é um texto muito conhecido. É um momento em que os filisteus desafiam o povo de Israel, desafiam o exército de Israel com aquele pequeno gigante chamado Golias. 1 Samuel capítulo 17. Vamos ficar de pé, vamos ler juntos, né? Do versículo 1 em diante, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, a congregarem-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado de Além, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, como se precisasse de um. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Feche os teus olhos. Pai amado, nós pedimos a Ti nessa noite por renovo. Pedimos a Ti nesta noite por entendimento. Pedimos a Ti nesta noite, Deus, pelo agir do Teu Espírito em nós. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Imagine, o exército de Israel estava preparado para um tipo de batalha. Eles estavam alinhados, estavam preparados para cruzar um vale e
se destruírem naquele vale até que a maioria que sobrasse vencesse a batalha. E no meio daquele momento de tensão, de definição, na espera do primeiro grito, na espera do primeiro que iria correr, junto com aquelas tropas, junto com todas aquelas armas, na esperança de que Israel vencesse mais uma vez, sai um homem, do meio dos filisteus. Não era qualquer homem, era um homem diferente, um homem grande, aparentemente 2,90 metros de altura, grande, com uma armadura toda reluzente, pesada de bronze. Imagino eu que com 2,90 metros, o tamanho do pulmão dele, uma voz grave, uma voz grossa, e afronta todo um exército. E nós podemos imaginar sim, um homem forte, um homem grande, um homem que bota medo, porque foi justamente o que ele fez perante todo o exército de Israel. O versículo 11 diz: ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, um homem, palavras de um homem, ouvindo o rei e todo um exército, espantaram-se e temeram muito. Sabe qual é uma grande arma contra nós em meio a uma guerra? Os medos. Os medos que nós temos. Os medos que nos paralisam. Os medos que nos tiram ar e nos deixam sem saber o que fazer. Existem medos e medos, né? Há um tempo atrás eu estava na garagem da minha casa e de repente eu olhei para cima e vi uma aranha. Ao meu ver era desse tamanho, mas de verdade ela era assim. E quando eu olhei para aquela aranha, vou pagar um mico aqui agora, mas eu vou dizer para vocês, eu paralisei, fiquei com medo. Eu não sabia o que fazer. Uma aranha, fiquei com medo. E para minha vergonha, a minha esposa desceu. Estou falando isso porque ela não está aqui, né? Estamos entre homens, a gente pode compartilhar as nossas vergonhas aqui nessa noite. Ela olhou assim, falou: mata, Gê. Eu olhei para ela, eu olhei para a aranha, eu abaixei a cabeça, fiquei com medo. Porque na minha imaginação, eu imaginei já dando uma chinelada, errando aquela aranha pulando na minha testa. E aí eu paralisei, ela falou: você não vai matar? Eu falei: daqui 3 horas eu vou pensar no assunto. Ela pegou o chinelo, foi lá e pá, matou a aranha. E aí eu, puxa vida. Mas me paralisou. Esse medo é um medo bobo. É um medo que eu falo brincando para vocês, falo sem vergonha, fingindo com vergonha, mas eu não tenho vergonha de falar isso porque é uma bobeira. Mas eu também tenho medos verdadeiros, medos que me constrangem de imaginar falar para vocês. Medos onde expõem a minha fragilidade, a minha fraqueza. E foi justamente o que aconteceu com o exército todo. Homens que poderiam estarem ali brigando em qual deles seria o que iria tentar derrotar Golias. Homens que poderiam, na sua hombridade, na sua masculinidade, pular na frente e falar: deixa comigo. Mas parece que nenhum ali se moveu. Tanto é que a história continua e passa-se mais do que um dia.
Nós não sabemos exatamente quanto tempo dura, mas mais do que um dia dura ao ponto do exército todo ficar sem saber o que fazer, sem saber como responder, sem saber como lidar com aquela situação. Eles estavam paralisados com medo, com terror daquela situação. Só que a história continua e eu e você conhecemos um pouco dela. Davi, versículo 12, era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Era o mais novo, era o pastor, era o menor. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento. Aos teus irmãos, porém, estes 10 queijos, leva-os ao comando de 1000, e visitarás teus irmãos. E aqui ele começa então a dar ordens de levar a marmita para os irmãos. Davizinho, vem cá, diz Jessé, pega essas comidas aqui, pega essas coisas aqui e leva lá para os teus irmãos. Leva lá para os teus irmãos. Saul, versículo 19, eles e todos os homens de Israel então estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos, versículo 24, os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Mais uma vez, este exército todo, temendo a este homem. Mas aqui nós temos agora uma nova pessoa que aparece. E nós sabemos qual é o fim dessa história. Nós sabemos que Davi fica curioso, tentando entender o que está acontecendo. Ele pergunta para um. Aí enquanto essa pessoa está explicando para ele, o seu irmão mais velho chega e fica irado por ver o seu irmão mais novo ali envolvido. E aí Davi sai, diz: o que eu fiz para você? E vai falar com o outro, e na segunda vez aquela pessoa consegue explicar. E Davi então começa a pensar e a refletir. Só que a reação de Davi não é a de paralisar. A reação de Davi não é a de ter medo, como a de todo aquele exército. A reação de Davi é nova. A reação de Davi é diferente. Davi então se depara com um desafio do qual ele acredita que ele pode vencer. Davi se coloca numa posição diferente de todos aqueles homens. O texto diz lá no versículo 33, o teu servo, Davi tentando explicar de que era capaz de vencer aquele gigante, dizendo: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E aqui nós encontramos uma grande diferença entre Davi e todo aquele exército. Enquanto aquele exército estava focado no gigante, naquele grande filisteu, Davi estava com seus olhos fitados em Deus. Davi sabia para onde olhar.
Davi estava tendo uma reação diferente. E aqui eu quero dizer a você algo. Eu e você precisamos entender o tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo, homens, um tempo onde a hombridade está sendo diluída. Estamos vivendo um tempo onde aqueles que permanecem e perseveram estão se tornando raros e escassos. Estamos vivendo um tempo onde homens estão ficando covardes, estão se acovardando, estão se deixando levar pela variedade das opções, não estão mais se aprofundando, não estão mais jogando âncora às profundezas do oceano, estão sendo levados de vento em vento, de um lado para o outro. Davi sabia quem ele representava. Davi conhecia a história dos seus antepassados. Davi conhecia o poder de Deus, mas não somente isso. Ele temia mais a Deus do que a um filisteu. E nessa noite eu quero falar contigo a respeito dos medos de um homem. Dos medos de um homem. Quais são os medos que te paralisam? No versículo 11, está claro: espantaram-se e temeram muito. Versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O medo paralisa. E fato é que eu e você sempre teremos medo de alguma coisa. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é super-herói. Talvez você fique numa fila de cinema para ver os Avengers, para ver o Capitão América, para ver o Hulk, para ver o Thor, seja lá qual for o herói que você tem a camiseta, que você gosta de assistir. Mas prova é que eu e você não somos super-heróis, muito pelo contrário. O Senhor nos fez do pó para nos lembrar todo dia que nós não somos nada e de que a vida é como um vapor que é passageira. Ela vem e vai, e tudo no meio disso é vaidade. Agora, quando eu sou colocado à prova, sai de mim aquilo que é mais verdadeiro. Quando eu sou colocado à prova, sai de mim aquilo que é mais enraizado no meu coração. Eu não sei quantos de vocês se lembram da história de uma criança na Flórida que entrou num lago e um jacaré foi em direção àquela criança e mordeu aquela criança. O pai dessa criança, no momento em que ele viu isso, ele correu em direção e ele começou a brigar com aquele jacaré para salvar a vida do seu filho. Agora, deixa eu perguntar para você uma coisa. Aquele pai, será que ele tinha medo de jacaré? Com certeza ele tinha medo de jacaré. Mas ele tinha mais medo de perder o seu filho do que medo de jacaré. E eu quero dizer para você que Davi tinha mais medo de que Yahvé, de que Deus Todo-Poderoso fosse envergonhado do que o medo que ele teve do gigante. E é por isso, homens, que aquele que teme a Deus não precisa temer mais nada. Aquele que teme ao Senhor Deus Todo-Poderoso faz com que todos os outros temores se tornem fichinha. Deus é mais temível do que todos os falsos deuses juntos. E Ele merece ser temido por mim e por você.
Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso. E enquanto eu e você caminhamos e conhecemos esse nosso Deus, nós precisamos também conhecer o lado de sua face que deve ser temido. Sim, é verdade, Ele nos dá a misericórdia. É verdade, Ele nos alcança pela graça por meio da fé. É verdade que Ele é a própria representação do amor, mas Ele também é temível e deve ser temido por mim e por você. Precisamos entender isso. Há um temor que está presente, deve estar presente em todo o coração que ama ao Senhor, para que esse temor ele sobreponha todos os outros medos. Eu e você devemos temer a Deus Todo-Poderoso, contemplando a sua majestade, contemplando a sua grandeza e entendendo que Ele é capaz de fazer todas as coisas, inclusive julgar todas as coisas. E nós sabemos que haverá um dia onde o justo juiz estará sentado em seu trono e todos passarão por esse juízo. E precisamos nos lembrar disso para que o nosso temor, para que aquilo que o Senhor quer gerar em nosso coração, o respeito, a reverência, o medo a Ele seja gerado. Sabe por quê? Porque o homem que teme a sua mulher, ele trai a sua mulher. O homem que teme a Deus, ele não trai a sua mulher. O homem que teme o seu chefe, ele rouba do seu chefe, mas o homem que teme a Deus, ele não rouba do seu chefe. O homem que teme ao Senhor, ele tem como firme fundamento a justiça divina, e ele busca agradar ao seu Pai antes de qualquer outra coisa. Porque quando eu e você inclinamos o nosso temor em alguém, a partir do momento em que aquele alguém falha, o nosso temor vai por água abaixo. E toda a nossa ética vai para o ralo. E a gente se torna imoral, depravado e faz todo tipo de coisa errada. Mas quando eu e você entendemos que o nosso Deus Todo-Poderoso merece ser temido. Amados, Hebreus capítulo 10, versículo 30 está escrito assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos saber o poder desse Deus que nós amamos e temer e tremer na presença dEle. Precisamos entender que há alguém maior do que nós, que coloca ordem na nossa casa, ordem no nosso coração, que diz o que é certo e difere o certo do errado. Precisamos entender que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele merece e deve ser temido por nós. Para que as nossas ações passem pelo crivo do nosso Pai. Pense em um pai ideal. Talvez você não tenha tido um pai ideal, mas pense num pai perfeito. Num pai que gera um filho em amor, que o coloca no mundo, que o ama incondicionalmente, que dá a própria vida por ele, e que no processo de formação, ele decide educar da forma correta. E educar da forma correta é dizer não. E eu não sei se você teve essa infância ou não, mas se você teve um pai que te amou e esteve presente na tua infância, muitas das vezes quando você ia fazer alguma coisa errada, você tremia na base porque você lembrava da cinta ou da vara ou do chinelo, porque você sabia que se você fizesse alguma coisa errada, Ele é digno de ser temido, porque Ele iria te castigar, Ele iria te colocar de castigo, Ele iria acertar as contas com você. Mas Ele não te amava? Ele te amava. Mas por que Ele fazia isso?
Ele fazia isso porque era a forma que ele encontrava de se apresentar e de te preparar para a batalha, te preparar para a guerra, te preparar para a vida. E esses soldados todos israelitas, talvez eles foram preparados nas armas, foram preparados nas estratégias de batalha, foram preparados nos seus exercícios, no Krav Maga, foram preparados em tudo quanto é tipo de coisa que na época existia e que eles poderiam fazer. Mas talvez tenha faltado o principal: temer a Deus Todo-Poderoso mais do que qualquer gigante. Ainda bem que tinha um ruivinho baixinho que tomou conta dessa situação. Ainda bem que tinha alguém que apareceu nessa história e disse: olha, eu não vou botar armadura nenhuma porque não me cabe, eu não vou pegar essa espada porque ela é maior do que eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse meu estilingue aqui, ó, e assim como eu matei aquele urso, assim como eu matei aquele leão, assim como eu defendi aquelas ovelhas, eu vou. Sabe por quê? Porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Deus Todo-Poderoso. Porque esse filisteu, ele é só um filisteu. Ele pode ter 3 metros, ele pode ter 4 metros, ele pode ter um escudeiro na frente, ele pode ter o que ele quiser. Eu tenho Yahvé comigo e eu temo ao meu Senhor. E esse Deus que é digno de ser temido, ele é mais temível do que todos os falsos deuses. Ele vai à frente e ele luta a batalha por mim. Ele luta a batalha por você também. Quando eu e você tememos a Deus, este temor a Deus, ele não só nos gera medo de vivermos na santidade que nos é devida, mas também deve nos gerar, amados, a certeza e a alegria de que somos protegidos e guardados por Ele. Porque Ele é maior do que qualquer um que possa tentar qualquer coisa contra nós. Seja ainda um filisteu de 3 metros de altura, seja o teu trabalho, seja o teu problema no teu casamento, seja o teu histórico, seja as tuas falhas, o teu Deus é maior do que tudo isso, porque Ele é o Todo-Poderoso Senhor dos exércitos, e Ele vai à frente, Ele aplana o caminho, Ele te guarda. Bem-aventurado, Salmo 128, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Para quem irá bem tudo? Para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amados, andar nos caminhos de Deus é deixar de andar no próprio caminho. Uma pegadinha aí. Andar nos caminhos de Deus e temer a Deus é temer a Deus acima do que a tua própria consciência. É se entregar por completo ao Deus Todo-Poderoso. Esse temor, ele não é um temor de terror, mas é um temor de respeito, de reverência. E não uma reverência religiosa. Uma reverência que a gente coloca uma máscara e vai para a igreja e finge que está tudo bem. Essa reverência religiosa, ela já foi desconstruída por meio do profeta Isaías perante o povo hebreu uma vez, lá no capítulo 29, versículo 13, onde o profeta Isaías diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, ou seja, religiosos. Homens que fingem temer a Deus, mas que no fundo do seu coração não reconhecem o Deus Todo-Poderoso como Criador de todas as coisas. Assim como todo aquele exército de israelitas estavam lá, posicionados, escolhidos pelo rei, com as suas armas e espadas afiadas, só de aparência. E Davi, despreparado, aquele que não tinha um crentez na língua, aquele que não se encaixava direito com essas coisas de igreja, chega lá, levando a marmitinha.
meus irmãos, vim aqui trazer para vocês. Ei, o que está acontecendo? Peraí, deixa eu deixar isso aqui. A palavra de Deus diz que ele deixa lá a comida e ele vai para a linha de batalha para tentar entender o que está acontecendo. Ele se intromete no meio da batalha porque ele sabe quem é por ele, quem é com ele. Ele sabe que arma forjada nenhuma contra ele prosperará. Ele sabe que ele está ali na presença de um Deus todo-poderoso, de que ninguém pode mexer com esse Deus, porque esse Deus é fogo consumidor. E ele então entra ali naquele lugar e ele começa a perguntar e fala: gente, vocês estão perdendo tempo, eu vou lá resolver esse negócio aqui para vocês e já volto. E é justamente o que ele faz. Uma pedrinha. Eu fico imaginando se naquele exército havia um armador, um homem que cuidava de todo o material bélico, daquelas espadas, que cuidava daquelas roupas, daquelas armaduras, olhando aquele baixinho matando um gigante com uma pedrinha. Eu acho que ele se aposentou naquele momento. É por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que quando eu e você tememos ao nosso Deus Todo-Poderoso acima de todos os outros temores da nossa vida. É por isso que quando eu e você honramos e amamos o nosso Deus acima de todas as outras coisas da nossa vida, assim como eu e você, quando vemos um Deus maior do que qualquer um dos outros medos que eu e você tenhamos, a gente pode ir com umas pedrinhas no bolso e Ele vai resolver por nós. Ele vai à frente, Ele vai vencer e Ele vai nos deixar protegidos e guardados no recôndito dEle. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Veja, amados, o temor ele deve estar no nosso meio o tempo todo. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia temor em cada alma. Havia um zelo. Havia um medo pelo Deus Todo-Poderoso, um reconhecimento da grandeza desse Deus. Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O povo que se achegava a Deus, se achegava no temor do Senhor, se achegava no reconhecimento da grandeza de um Deus todo-poderoso, capaz de fazer grandes coisas e lutar na nossa frente. Sabe, amados, porque aquele também que vive no pecado, aquele também que vive nos desejos individuais, estes não temem a Deus. A Bíblia está nos ensinando em Romanos 3:13, onde diz: a garganta destes que pecam, é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno da víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu e você, aprendamos a temer ao Senhor. Aprendamos a ter o devido respeito de dentro para fora, o reconhecimento da grandeza dEle pelas nossas vidas, porque só Ele é capaz de cuidar de você. Só Ele é capaz de fazer com que todos os outros medos que você enfrenta se tornem pequenos e sejam superados, assim como Davi matou aquele gigante. Efésios 5:17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
por temermos a Deus, nos sujeitamos uns aos outros. Por temermos ao Senhor, nós buscamos mais de Deus nos nossos relacionamentos. Por temermos ao Senhor, nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, buscando e querendo saber mais do Senhor. Se você tem ainda pingos de religiosidade na tua vida, se você nasceu e cresceu na igreja, simplesmente por isso, pergunte-se a você mesmo nessa noite, se você verdadeiramente teme a um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Pergunte-se a você se há algum medo no teu coração maior do que ao temor que você tem ao Deus que é capaz de aniquilar qualquer medo. E sabe, amados, é por temer a Deus que nós insistimos no ensino. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5:11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, ou insistimos com os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. Porque nós tememos ao Senhor, porque eu temo ao Senhor, eu zelo pela tua vida. Porque o teu líder de em casa teme ao Senhor, ele zela pela tua vida. E é por isso que ele te chama a atenção. É por isso que ele quer ver você com a vida agradável ao Senhor. É por isso que quando há algo de errado com você, nós nos preocupamos. É por isso que nós nos inclinamos, porque nós tememos ao Senhor. E esse Senhor, que é fogo consumidor, Ele ama, Ele acolhe, Ele derrama da sua graça, mas Ele também não tolera pecado nas nossas vidas. Ele também não tolera as impurezas, Ele não tolera aquilo que coloca entre nós e Ele, que é colocado entre nós e Ele. E quando eu e você tememos ao Senhor, então, os nossos medos, os nossos gigantes, eles caem, eles são destruídos. Quantos aqui não lutam contra o medo do confronto? Pessoas que têm relacionamentos quebrados, rompidos, porque não lidaram com os problemas, deixam os assuntos sem resolver, não buscam conserto. A palavra de Deus fala que o ferro com ferro se afiam. Jesus diz que se nós achamos que alguém tem alguma coisa contra nós, deixamos a nossa oferta no altar, vamos resolver e voltamos para continuar a adoração a Ele. E nós deixamos o medo do confronto, não buscamos o conserto das coisas, não liberamos perdão a quem nos fez o mal, não perdoamos. E muitas das vezes, o medo de tocar no assunto. Quantos aqui não gostam de conversar com as esposas em assuntos específicos, porque sabem que vão ter que ouvir, vão ter que arrumar e botar a vida em dia. E vão ter que ouvir muitas das vezes verdades. E esse medo te persegue, te faz sair pela culatra, te faz bater a porta, te faz fingir que você está bravo com ela. O teu temor ao Senhor precisa ser maior do que isso. Porque quando Cristo nos ensina a amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, esse temor a Deus precisa se tornar maior do que o nosso medo do confronto. Tem alguém aí? O medo de morrer pobre. Pessoas que têm medo de morrer pobre. E aí comprometem toda a ética cristã. Tem medo de viver a falta. E aí ao invés de dar uma nota inteira, dão meia nota. Ao invés de fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor, porque temem ao Senhor, ainda que não esteja ninguém olhando, não fazem. Porque tem medo das consequências nesse mundo. Porque o homem que teme ao Senhor, ele tem medo das consequências na eternidade. E
não nesse mundo. Ele paga o preço nesse mundo. Ele empobrece nesse mundo. Ele sofre nesse mundo. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele sabe que na eternidade está o seu galardão. Na eternidade está a sua recompensa de uma vida ética, íntegra na presença do Senhor. Homens que têm medo de ser rejeitado nas rodas de amizades, que ouvem todo tipo de besteira e ainda dão risada juntos. Palavrão, traição. Tem medo de perder a aprovação dos amigos. Deixa eu dizer a você, tema ao Senhor teu Deus acima dessas coisas nessa noite. Tema ao Senhor teu Deus. Ele é fogo consumidor. Ele abriu a porta para mim e para você por meio da cruz, mas ela continua sendo estreita. Ela continua sendo difícil de acesso. Ela continua sendo aquilo que ela sempre foi 2000 anos depois. Homens que têm medo de revelar o escondido, vivem na mentira, são capazes de olhar nos olhos e mentir. Dos seus chefes, das suas esposas, dos seus amigos. Temam ao Senhor acima das consequências da verdade que deve vir à luz. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Por que você acha que Zaqueu vendeu tudo que tinha, devolveu a quem roubou 4 vezes mais e deu metade do que sobrou aos pobres? Porque ele aprendeu em um dia a temer ao Senhor Todo-Poderoso acima da falta que o dinheiro lhe faria. Aquele que teme ao Senhor Deus Todo-Poderoso coloca os seus gigantes no chão, porque temem mais ao Senhor do que a um incircunciso que aparece na frente. Homens que têm medo de sofrer. Estamos vivendo na flor das emoções. Pessoas que não sabem mais se entristecer, não sabem mais padecer, não sabem mais pagar o preço. Homens, sejam fortes. Perseverem. Superem o inverno. Avancem no dia mau. Finquem os seus pés, ainda que no meio do lamaçal, e permaneçam, até que o Senhor mude a sorte do teu dia. Não descarte aquilo que é valioso. Não descarte aquilo que há aliança, que há comprometimento. Nunca estivemos em um momento na história onde tudo se tornou tão passageiro e superficial como eu e você estamos vivendo hoje. O Senhor precisa de homens que temam ao Senhor acima dos seus medos. Homens que têm medo de sair perdendo, onde a ganância fala mais alto, onde a mentira é estabelecida porque eles não querem sair perdendo. Eles passam por cima de pessoas nos seus trabalhos, omitem informações porque não sabem perder. Basta assistir um jogo de futebol. Basta assistir uma pequena discussão sobre qualquer coisa. Aprenda a perder. Aprenda a ser o maior servo dos servos. Aprenda a morrer para você mesmo. Aprenda a lavar os pés daquele que daqui a pouco vai pisar na tua cabeça. Se você quiser, da forma bíblica, aprenda a dar a ceia na boca daquele que vai te trair. Que eu e você possamos ser homens com H maiúsculo. Que eu e você possamos ser aqueles remanescentes
o último dos homens, não é o último dos moicanos, o último dos homens na face da terra, talvez sejam aqueles que estão em Cristo Jesus. Permaneça, perdoem, paguem o preço. Pastor, está doendo. Eu acredito. Eu acredito que está doendo. Pastor, eu não estou mais aguentando. Eu acredito. Mas eu estou aqui para te dizer, persevere, permaneça. Depois de um inverno, sempre vem a primavera. Seja ela aqui ou no céu. Sempre vem a primavera. Permaneça. Não mude os seus valores, não mude os seus princípios, não negocie aquilo que é sagrado. Tema ao Senhor teu Deus. O barco está afundando, pastor. Afunda nele. Afunda nele. Porque pode ser que a hora que sobrar só o último fio de cabelo, Ele vai fazer você flutuar sobre as águas. Sabe qual é o maior desastre do cristão? É aquele que quando o barco está afundando, ele pula do barco com medo por desistir. E a hora que ele está nadando, ele está a uns 10 metros, ele olha para trás, o barco está lá boiando e não está mais afundando. Quantas vezes eu e você já não vivemos isso? Nos jogamos no meio do medo, da impulsividade, do problema, das circunstâncias, e daqui a pouco a gente está lá nadando, achando que foi a melhor decisão. A gente olha para trás, o barco está lá inteirinho. Puxa vida, e agora? Que vergonha, eu vou ter que voltar e subir de novo ali. Vou ter que me redimir. E eu quero dizer a você, ainda que seja esse o teu caso, volte e se redima. Tema ao Senhor teu Deus. Tema aquilo que emana dessa palavra. Amados, é por isso que eu e você lemos a palavra de Deus todos os dias de manhã. Sabe por quê? Para não nos esquecermos do que é certo. Para não nos esquecermos de como o Senhor se agrada da forma em que nós vivemos. Quantas vezes nós não lemos as mesmas coisas e continuamos lendo as mesmas coisas, e pessoas dizem, mas eu já sei. Você já sabe, mas você pode se esquecer. Você precisa ser lembrado todos os dias. Porque as tempestades vêm, as batalhas vêm, os gigantes aparecem no momento que a gente está menos esperando. No momento em que você está achando que está levando uma marmita para o teu irmão mais velho, você vai se deparar com um contexto de batalha. E você vai ser chamado para ser aquele que teme ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, inclusive daquele próprio gigante. Pessoas que têm medo de não concluir os planos traçados, traçam os seus próprios projetos e vão na força do braço. Vão na força do braço. Porque tem medo de dizer, não, eu vou, se eu parar aqui agora, eu vou perder, eu vou estagnar, e o Senhor nem pediu para você começar, e você começou, e você está lutando, e você tem medo de parar agora. Mas tema ao Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Se Ele mandar para você ir para a direita, vá para a direita. Se Ele mandar você ir para a esquerda, vá para a esquerda. Se Ele mandar você parar, pare. Se Ele mandar você desconstruir, desconstrua. Mas obedeça ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Tema a Ele acima de todas as outras coisas. Em nome de Jesus. Porque pode ser que você não tenha ouvido a Deus. Pode ser que você esteja fazendo porque você quis começar a fazer. Pessoas que têm medo de não ter poder, precisam ter alguém para mandar, precisam estar por cima da carne seca, como diz a minha esposa. Precisam estar por cima de alguma coisa, precisam ter um cargo, precisam ter um título. Deus. Se alguém que podia ter um título foi Jesus Cristo, e Ele abriu mão de todos eles. Porque eu e você precisamos estar acima de alguém.
Desculpa a minha sinceridade nessa noite, mas é a oportunidade que eu tenho de ter um papo reto com vocês. É a oportunidade que eu tenho de dizer a você: tema ao Senhor de todo o teu coração. Tema a Ele mais do que todos os teus medos juntos. A próxima geração depende de você. Os próximos meninos que se tornarão homens dependem de você. Tem uma geração aí atrás da tua, esperando você aprender a perder para ganhar em Cristo Jesus. Esperando você morrer para Cristo viver em você. Esperando você abrir mão para que o próximo possa ser beneficiado. Eles estão de olho. Deixa eu dizer algo a você. Eles não estão prestando atenção ao que você fala. Eles estão te observando como você faz. Esteja atento com isso. Quer uma notícia boa? Não é da pizza ainda. Vou te dar uma notícia boa. Aquele que teme a Deus, uma pedra basta. Aquele que teme ao Senhor não precisa temer mais nada. Eu já vi homens chegando para mim dizendo: pastor, eu criei coragem, eu vou confessar para minha mulher que eu traí ela. E eu olhar para aquele homem e dizer: e aí? Ele: olha, eu não sei o que vai dar, mas eu tô leve, pastor, leve que nem uma pomba, e é hoje que isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque temer ao Senhor é a solução para todos os nossos problemas. Quando nós colocamos à prova a nossa vida em temor a Ele, quando nós deixamos de usar da palavra de Deus como uma simples opção e entendemos que é a mais pura verdade e ela precisa ser cumprida na integralidade dela nas nossas vidas, aí sim, eu e você vamos temer a Ele como nunca, e a nossa vida vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Ah, pastor, mas vai pegar fogo em tudo. Deixa pegar. Deixa pegar. Aí você canta aquele hino de queimar, e você vai cantando, e você vai, nem que você vá queimando, meu irmão, mas aí você vai para o céu. O pior é achar que aqui é refrigério e daqui a pouco queimar para sempre lá embaixo. É melhor queimar aqui, que é bem mais curto o espaço de tempo. Me perdoem pelas duras palavras, homens, mas eu acho que a nossa sociedade precisa de homens de verdade com H maiúsculo. Os nossos filhos precisam de pais com H maiúsculo. As nossas esposas precisam de maridos com H maiúsculo. Os nossos amigos precisam de amigos com A maiúsculo. A melhor versão de você é aquela que está em Deus te esperando. Quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Senhor amado, nós não queremos ficar paralisados, nós não queremos ficar aguardando, observando o gigante na nossa frente, com medo dele. Nós não queremos, Senhor Deus, deixar com que aquele simples dia após dia tomar conta da nossa vida. Situações pendentes, ações que precisam ser geradas, decisões que precisam ser tomadas, posturas que precisam ser dadas para uma mudança radical de vida, situações que estão nos aprisionando,
estão nos deixando amedrontados perante gigantes, porque parece que o nosso temor a Ti está sucumbido por esses outros medos. Senhor, eu oro para que nessa noite haja um despertar no nosso meio. Eu oro, Senhor, para que nessa noite, Senhor, decisões sejam tomadas nesse lugar, de posicionamentos novos, posturas contra o pecado, contra aquilo que está estagnado. Senhor, em nome de Jesus, queremos temer e zelar pela Tua presença nas nossas vidas. Estamos em direção à santidade, Senhor Deus. E sabemos, Deus, que essa santidade vem depois de um gigante. Então, Senhor Deus, dá-nos a força necessária, dá-nos a mira necessária neste momento. Enquanto pegamos, Deus, a nossa funda, pegamos o nosso instrumento, enquanto escolhemos as nossas pedras, Deus, enquanto, Senhor, caminhamos em direção a um gigante, atrás de um escudeiro, enquanto vamos deixando para trás um exército de pessoas paralisadas, estagnadas, na mesmice da vida cotidiana delas, na religiosidade delas, na forma delas de viverem um crentez que não serve para nada. Enquanto nós avançamos nesse momento em direção ao gigante, dá-nos a ousadia necessária, dá-nos a estratégia necessária. Espírito Santo de Deus, vem agir no nosso meio nessa noite, perante esses homens valiosos, tornando-os valentes, Deus, valentes contra os seus gigantes, valentes contra as muralhas que estão adiante deles. Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a mirarmos de forma certeira. Ajuda-nos, Senhor, com estratégia de como nós faremos, como nós ajustaremos tudo aquilo que está pendente com nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com as nossas coisas, com os nossos negócios. Ajuda-nos, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor, a ousadia, ainda que de imediato parece que tudo vai cair por água abaixo, ainda que de imediato parece que tudo vai dar errado, ainda que de imediato, enquanto estamos assistindo, é logicamente improvável uma vitória, mas, Senhor, sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Sabemos que quando o Senhor vai à frente, uma pedra basta. Uma pedra basta, Senhor. Uma pedra basta. Ajuda-nos, Senhor, a corrigir aquilo que está errado. Oh Deus, gera arrependimento nessa noite. 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 O altar está aberto, igreja. Gera arrependimento nessa noite. Gera arrependimento nessa noite. Senhor, eu não estou pedindo remorso, eu estou pedindo arrependimento nessa noite. Gera arrependimento no meio de nós nessa noite. Arranca a religiosidade de nós. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento das nossas vidas. Gera arrependimento nessa noite. Oh Senhor, gera arrependimento nessa noite. Oh Senhor, enche este lugar da Tua presença, Deus. Senhor, nós não estamos brincando de igreja, não estamos brincando com as nossas vidas, Deus. Queremos acertar, queremos avançar, queremos matar o gigante, Deus. Oh Senhor, ajuda-nos, Senhor. Oh Deus, vem com Teu bálsamo, Senhor, nessa noite. Vem com a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Vem com a estratégia santa. Vem, Senhor Deus, convencendo-nos, Pai. Oh Deus, vem convencendo-nos, Senhor.
vem ajustando as nossas vidas, Deus. Oh Senhor, enche este lugar da tua presença, Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor, e toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor. Tememos o Senhor. Vem, Senhor, nesse lugar. Vem nos lavar, vem nos limpar, vem ataviar a tua noiva, Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor. Oramos, Deus, pela vida de cada um aqui nessa noite. Oramos pelos nossos irmãos que estão aqui à frente, corajosos, destemidos, largaram a marmita no caminho e correram com suas pedras no bolso. Obrigado, Deus. Obrigado por esses valentes. Obrigado por esses guerreiros que dentro de seus corações já há uma realeza, já há uma promessa, já há uma nova direção, já há um novo nome, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, dê a eles, Pai, a estratégia que eles precisam, para que ao saírem daqui nessa noite, eles saibam exatamente o que fazer. Ainda que seja para perder, ainda que seja para diminuir, em nome de Jesus, que o temor a Ti seja e esteja acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar todos de pé.